Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar o tema relativo ao mandado de injunção. Esse tema é interessante porque ele fecha um ciclo desse controle de constitucionalidade, embora ele não diga respeito à questão de controle de constitucionalidade concentrado de forma direta. Ele trabalha alguma coisa correlata, alguma coisa que completa, né, o sistema do controle de constitucionalidade concentrado que nós vimos. Mas, principalmente, desse controle de constitucionalidade concentrado que nós vimos, esse tema do mandado de injunção, ele trabalha com a questão relativa ao ato omissivo, né? E como nós vimos no controle de constitucionalidade concentrado, e foi criado um instrumento processual dessa espécie de controle, prestigiando o ato omissivo, que eu sempre digo que ele foi equiparado ao ato comissivo quando contém um vício. Então, a omissão no texto constitucional é muito interessante porque ela guarda simetria e foi prestigiada tanto quanto o ato comissivo, aquele ato comissivo eivado de um vício que possa levar à sua invalidade. Né? Isso nós vimos através de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O grande problema que nós vimos nessa ação direta foi o fato de não se ter uma eficácia plena do julgado nessa espécie de demanda. Nós vimos que o Supremo é convocado a declarar a inconstitucionalidade de uma omissão legislativa e, ao declarar essa omissão, o único poder que a Constituição deu e a lei que a regulamentou ao Judiciário foi de comunicar ao parlamento a fim de que ele tome as providências necessárias. Isso é altamente insuficiente dentro da ordem jurídica, embora eu tenha falado, o Supremo Tribunal Federal vem trabalhando com uma ideia de emprestar eficácia mais eficiente ou de forma eficiente, que por enquanto não tem sido nada eficiente, com relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O mandado de injunção, ele, por incrível que pareça, não é um controle de constitucionalidade concentrado, mas ele resolve praticamente o que resta de incompletude na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque o mandado de injunção ele foi criado também primeiro prestigiando o ato omissivo de regulamentação de uma matéria. Mas ele foi criado dentro do capítulo dos direitos fundamentais, lá no artigo 5º, inciso 71, inciso 71 do artigo 5º, ele está previsto na Constituição como sendo um instrumento de regulação ou de preenchimento da omissão legislativa. Diz esse inciso 71, para a gente entender aqui melhor, que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, olha aí, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Veja aí que, primeiro, prestigia a questão da omissão legislativa. Sempre que falta norma regulamentadora e torna inviável o exercício de um direito previsto na Constituição em favor
do cidadão, vamos dizer assim. Pois bem, esse instrumento processual foi criado porque eu falei alguma coisa a respeito, quando a gente tratou da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que o Constituinte, tendo criado a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, verificou que a sociedade civil, tendo em vista a ampla possibilidade de legitimidade dessa ação, estava com um instrumento processual assegurado pela Constituição, a fim de procurar viabilizar a concretude de um ato omissivo de regulamentação de matéria pela Constituição Federal. Mas, ao mesmo tempo, se dizia, bom, a sociedade civil, através de um processo desse, que se por acaso for ajuizado, eventualmente pode ser atendido. Mas e o cidadão, como é que fica? Tem seu direito assegurado na Constituição, mas nunca pode usufruir, porque depende de uma regulamentação. E aí, para tornar efetivo esse direito, o Constituinte foi e criou. Bom, em favor do cidadão, vamos criar o mandado de injunção para a defesa dos direitos. Em princípio, foi para a defesa dos direitos subjetivos, direitos individuais, direito do cidadão. Essa foi a proposta. Por isso que conceder-se a mandado de injunção, sempre que há falta de norma regulamentadora, torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bom, eis aí o sistema fechado. Fechado no sentido de atender a sociedade civil e atender ao cidadão. Naquilo em que a Constituição viesse a prever como forma, meios e viabilidade de regulamentação de matérias nela tratada, de direitos nela tratada também, e essa falta de viabilização dessa regulamentação vinha a ser suprida através desses dois instrumentos. Então, nós temos aí os instrumentos previstos, hoje, ambos regulamentados, esse aqui é um detalhe importante, né? Ambos regulamentados e assegurando à sociedade civil e ao cidadão a viabilidade de suprir uma omissão legislativa. Eis aí o grande papel desses instrumentos processuais. Né? E o reconhecimento, no primeiro ponto, de uma declaração de inconstitucionalidade da existência de uma omissão de regulamentação de uma matéria. Bom, o mandado de injunção foi criado dentro do capítulo dos direitos e garantias individuais e coletivos. Não se conhecia esse instrumento processual da mesma forma que a ação direta de inconstitucionalidade, nós falamos disso lá, por isso que ela também não saiu com a carga eficacial que se esperava, que pudesse existir. Infelizmente, na prática, não tem funcionado. Mas o mandado de injunção foi interessante. O mandado de injunção foi criado dentro das garantias e direitos individuais e coletivos. Né? E o que aconteceu? Aí é que, como a matéria não se conhecia no Brasil, não se trabalhava com essa ideia, não se tinha concepção disso. Né? Foi uma criação ali da Constituinte e ficou ali meio sem ninguém saber o que era. Vamos estudar esse assunto. E muita coisa foi escrito sobre mandado de injunção com a Constituição, que era um assunto novo, então muitas obras, trabalhos foram escritos, existem muitos livros sobre mandado de injunção. E aí, para essas obras, esses trabalhos, foi, num primeiro momento, para identificar, caracterizar, explicar, esclarecer, identificar a natureza jurídica desse instituto. Esse foi o grande papel, né, da doutrina nesse momento histórico. E aí se definiu, se trata de uma ação especial, tipo mandado de segurança, que visa proteger direitos individuais, subjetivos, previstos na Constituição, deve ter um procedimento mais ou menos parecido com o mandado de segurança. E como não tinha nada regulamentando na época, o STJ chegou até a
regulamentar seu procedimento através de um provimento, na época, né? Mostrando mais ou menos no perfil do mandado de segurança como se deveria postular, embora não tenha sido utilizado no STJ, porque muita matéria, a omissão é do legislador federal, então a competência ficou quase que reservada exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal no primeiro momento. Pois bem, e o Supremo, como viu o Instituto, depois de muito escrever a doutrina, ali nos primeiros 5 anos da Constituição, o Instituto começou a ser utilizado. Eu vou agora mostrar pontualmente, só pontualmente, como foi a evolução do Instituto sob a visão do Supremo Tribunal Federal, que era muito importante para se saber o que iria se obter com esse novo instrumento processual. Pois bem, o que fez o Supremo Tribunal Federal? No primeiro mandado de injunção que julgou, o Supremo Tribunal Federal considerou o quê? Que não deveria se utilizar do mandado de injunção enquanto ele não fosse regulamentado. Imagina aí, olha aí. Aí isso foi uma carga pesadíssima de crítica sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal e, logicamente, em razão dessa posição dele, o que ele fez? O primeiro mandado de injunção ele mandou arquivar, disse que dependia de regulamentação a matéria. Mas acontece que a própria Constituição, no parágrafo 1º do artigo desse artigo 5º, ela diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso, logicamente, a carga de crítica ao Supremo foi muito pesada, né? E o Supremo se sentiu ali meio acuado, mas foi a primeira coisa que ele se assombrou muito com o Instituto, que isso iria desaguar lá no Supremo uma quantidade enorme, eles não sabiam quais seriam os efeitos, e apavorados, o que disseram no primeiro momento foi exatamente isso, que não tinha aplicabilidade enquanto não fosse regulamentado. O Supremo se assombrou, o legislador ficou muito mais assombrado ainda para regulamentar a matéria. Aí nem Supremo, no primeiro momento, aceitou, nem a matéria foi regulamentada pelo parlamento. Num segundo momento histórico, aí já com entre 5, vamos colocar historicamente aí de 5 em 5 anos, entre 5 e 10 anos, primeiro foi aí nos primeiros 5 anos da Constituição, entre 5 e 10 anos, aí veio uma segunda posição do Supremo. O Supremo pegou outro mandado de injunção e foi trabalhar com esse mandado de injunção. Quando o Supremo analisou o segundo, aí disse, não, realmente, o mandado de injunção tem aplicação imediata. E viu que tinha cometido ali um erro, embora isso tudo proposital, vou explicar por que depois. Um erro grosseiro, tendo em vista o que dispunha o parágrafo 1º do artigo 5º, da aplicação imediata. Aí ele foi disse, mas como não está regulamentado, ninguém sabe que grau de efetividade vai ter a decisão, vamos utilizar do que tem na Constituição, que também ainda não estava regulamentada ainda a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, vamos utilizar o que tem na Constituição com relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E qual seria o caminho aí, de acordo com essa posição? O caminho seria o seguinte, declarar a omissão legislativa e apenas fazer uma recomendação, do mesmo jeito que está lá na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para que o parlamento regulamentasse a matéria, tendo em vista que o Supremo reconheceu a omissão legislativa e precisava de reconhecer o direito, e precisava do parlamento regulamentar a matéria para poder o cidadão ter o direito assegurado que pleiteava. Mas isso foi, logicamente,
ainda objeto de muita crítica, mas já foi um avanço, tendo em vista que reconheceu que o mandado de injunção já poderia ser pelo menos utilizado, só que já se sabia que a efetividade era inexistente, inócua, né? Quanto à efetividade, ia ser inócua esse julgamento, porque já sabia que também já tinha sido utilizado a ação direta inconstitucional por omissão e não tinha resolvido o problema. Então, ficou nesse impasse. Então, os instrumentos processuais trazidos pela Constituição para serem utilizados pelo Judiciário, esses instrumentos são absolutamente inócuos e a crítica continua ainda pesada. Não é? E o Supremo procurando encontrar caminhos, brechas e formas de poder melhor se situar sobre o assunto. Aí veio uma terceira, já depois de 10 anos da Constituição, já muita matéria tinha sido regulamentada, né? Aí veio uma terceira posição do Supremo. Essa terceira posição foi o quê? Essa terceira posição foi dizer o seguinte: olha, realmente, é o seguinte, o mandado de injunção, ele de alta aplicabilidade, ele pode ser utilizado, independentemente de regulamentação, e ele precisa ter efetividade. Isso foi já. Aí, como é que é essa efetividade? É o seguinte: o Supremo decide essa matéria, reconhece a omissão legislativa e a parte que requereu o mandado de injunção vai buscar a efetividade dessa decisão lá no juiz de primeiro grau. Ora, era uma forma de o Supremo não se comprometer. Ele fazia uma comunicação e se naquela comunicação a matéria não fosse regulamentada, como nunca foi nenhuma, em matéria de mandado de injunção, então a parte poderia requerer o cumprimento daquela decisão, buscar o seu direito através de um cumprimento de decisão judicial no juízo de primeiro grau. Aí aquela história, em qual juízo? Aquela história do juízo que eu teria ajuizado uma ação, se a matéria tivesse regulamentada e eu não tivesse ainda conseguido esse direito. É aquela mesma história, aquela mesma regrazinha que tem lá no artigo 98 do Código do Consumidor. Então, ele iria ajuizar esse cumprimento de sentença lá na comarca onde ele tivesse domicílio, residência, fosse estabelecido. Bom, mas aí ficou uma dúvida muito grande a respeito de como era que a pessoa ia requerer, que direito, se o Supremo só declarasse a inconstitucionalidade, a omissão, e verificasse que a matéria não está regulamentada, mas eu queria usufruir meu direito. Como é que eu usufruo esse direito de forma concreta? Vamos dizer que fosse uma pensão, um benefício, algo que correspondesse ao pagamento de uma mensalidade, de uma certa quantia mensal. Quanto é essa quantia? Como é que eu, perante quem? Era uma série de fatores. Você veja como a regulamentação de uma matéria tem muitos fatores a serem trabalhados para poder tornar efetivo e se saber a maneira de se buscar aquele direito, aonde, quanto, como, por quê, de que forma, tudo isso todas essas são questões que precisam ser respondidas e ter resposta na regulamentação de uma matéria. E o Supremo, com essa terceira fase, não disse isso. Mas, numa quarta fase, ele foi e disse: não, a gente define mais ou menos alguns critérios e o restante do que pode ser definido aqui, e o restante é o próprio juiz de primeiro grau, onde você vai requerer lá o cumprimento da decisão, é que você vai requerer a possibilidade de efetividade completa do seu direito. O juiz vai, o que o Supremo não tiver definido, o juiz vai definir isso lá. Bom, aí já estava numa quarta fase. E aí depois veio uma quinta fase, vamos dizer assim. Foi o quê? Olha, é o seguinte, aí o Supremo, já no quinto mandado de injunção, disse: olha, ele foi decidir,
e disse: olha, é o seguinte, outra coisa, além da gente reconhecer o direito e você buscar no juízo, isso daí ficou sendo definitivo na jurisprudência do Supremo. Quando o Supremo decidiu um mandado de injunção sobre idêntica matéria, aquilo vai servir, aquele julgado vai servir para estender os mesmos direitos a quem tem direitos rigorosamente iguais, sem necessidade de ingressar com um mandado de injunção aqui no Supremo. Isso era uma forma de dizer o quê? Olha, um mandado de injunção só resolve o problema. Olha aí, um mandado de injunção só resolve o problema. Sobre aquela matéria, é só os outros beneficiados que não tiverem ido ao judiciário, mas que tiver na mesma situação de obter aquele direito, pode ir buscar esse direito com uma cópia da decisão proferida no mandado de injunção. Aí vocês vejam como foi interessante. Ele transformou o mandado de injunção individual, requerido ajuizado por uma pessoa física, sendo legitimado uma pessoa física, não é? Ele transformou numa espécie de ação coletiva com esse julgamento, um mandado de injunção coletiva. Uma decisão do Supremo já produzia efeitos com relação às mesmas pessoas que tivessem aquelas mesmas espécies de direito. Veja como é interessante isso. E aí, numa sexta posição, ele foi disso: o mandado de injunção também pode ser requerido por quem requer as ações coletivas, por quem for legitimado nas ações coletivas, na defesa de direitos coletivos, por exemplo, como no mandado de segurança, os legitimados no mandado de segurança, podem ser legitimados no mandado de injunção também. Aí transformou o mandado de injunção num processo coletivo, coisa que não surgiu dessa maneira. O que está definido no artigo 5º da Constituição, inciso 71, não diz nada a respeito de como deve ser o mandado de injunção, não é? E a matéria é isso tudo até 2000, isso já em 2000 e tanto, e ali o Supremo... Aí o Supremo firmou essa posição e ficou isso daí, o seguinte: olha, mandado de injunção, vejam o seguinte, de negar no primeiro momento a última posição do Supremo, isso aí lá por volta de 2010, já por aí assim, ele pode ser utilizado como forma coletiva. E o mandado de injunção, mesmo quando ele é requerido por uma pessoa física, individualmente, a decisão dele tem uma eficácia ou efeitos erga omnes, ou seja, quem estiver naquela mesma situação pode buscar. E se for ajuizado por um legitimado extraordinário, como é no mandado de segurança coletivo, ele pode também ir buscar. Mas porque no mandado de segurança já estava definido, já estavam definidos os legitimados, já está definido desde a Constituição. O mandado de injunção nem legitimado trouxe para quem deveria requerer mandado de injunção. Então, no primeiro momento, a ideia era que esse mandado de injunção só podia ser utilizado por quem tivesse um direito subjetivo violado. Então, com essa sexta posição, ficou, bom, o mandado de injunção, o Supremo praticamente já regulamentou a matéria de forma indireta, através de decisões judiciais, e deixou num patamar de que o mandado de injunção ele existe até de forma coletiva. Quando o Supremo alcançou esse patamar, né, minha gente, aí foi que o legislador resolveu regulamentar a matéria. Aí adveio a Lei 13.300, que aí nós vamos trabalhar agora essa lei, certo? Para vocês verem como é interessante essa historinha, mesmo pontual aqui do Supremo Tribunal Federal, para o que restou regulamentado nessa Lei 13.300 do mandado de injunção. Mas isso agora em 2016, agora que eu digo que tem 6 anos, imagina. Você imagine. O Instituto tem na Constituição há 34 anos, mas regulamentado há 6 anos. E era um instituto que foi criado de forma que não precisava, para sua efetividade, não precisava de regulamentação. Mas, antes de ser regulamentado, essa regulamentação só veio a ser alcançada essa efetividade só veio a ser alcançada cerca de 15 a 20 anos depois da Constituição. Vejam aí as coisas como são interessantes.
Aí vem a pergunta, professor, por que é que o Supremo logo rejeitou o mandado de injunção? E por que é que o Supremo, só com esse tempo todo, é que veio obter esse tipo é, é, de conhecimento e de possibilidade de tornar efetivo o mandado de injunção? Minha gente, no primeiro momento, o Supremo, eu já falei aqui, en passant, o Supremo ficou apavorado com o mandado de injunção, porque disse: isso aqui é um instrumento que pode ser utilizado de forma muito constante, e cada pessoa individualmente vinha ao Supremo Tribunal Federal buscar um direito subjetivo através de mandado de injunção, e o Supremo dizer que tem esse direito, depois executar esse direito, isso vai se transformar num pandemônio e se transformar o Supremo Tribunal Federal num Supremo de julgamento só de mandado de injunção, porque ia ser uma avalanche que tornava totalmente inviabilizado até o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a posição do Supremo em razão de rejeitar naquele primeiro momento. Isso eu escutei até de um ministro que compunha o Supremo na época, em uma palestra que ele deu, que eu assisti em Brasília, que era o ministro Francisco Rezec, ele disse isso com todas as letras. Então, o Supremo não estava ali inconsciente, era uma questão, olha, a história das decisões políticas do Supremo Tribunal Federal. E aí vem a história. E ele disse: e era necessária essa decisão porque inviabilizaria o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Olha aí. E entre inviabilizar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal e aguardar mais um tempo para que as coisas pudessem ser melhor arrumadas, teve que se fazer uma escolha, aguardar mais um tempo. Por isso que a jurisprudência foi num crescendo, assim, de 5 em 5 anos, havendo uma modificação para ir aperfeiçoando. E quando ele veio reconhecer a total efetividade, nós já tínhamos aí aqueles direitos mais imediatos e de maior pressão de reclamação já estavam, a maioria já estava regulamentada, então já não tinha também a mesma força. Mas, mesmo assim, ele jogou a questão do cumprimento da decisão para um juízo de primeiro grau, porque dessa forma ele distribuía todos os processos para todo o Brasil, como só ia acontecer com o processo coletivo, na forma que está no artigo 98, que nós conversamos isso, na ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, você ajuiza a ação, agora, na hora de executar, cada um vai executar na sua comarca, na sua seção judiciária, se for da competência da Justiça Federal, se for de vara estadual, na vara estadual, no juízo na comarca estadual, se for do trabalho, na vara do trabalho, se a matéria for trabalhista, e assim por diante. Então, isso é que é a forma de se ver e visualizar naquele momento histórico a questão do mandado de injunção. Pois bem, colocados aí os termos das coisas, os parâmetros, né? E, acima de tudo, que o mandado de injunção se presta a reconhecer uma omissão legislativa da regulamentação de um direito e que, não tendo sido feito através desse instrumento, esse direito tem que ser efetivo, tem que ser buscado e tem que ser realizado concretamente. Esse aqui é o grande objetivo do mandado de injunção. Isso foi ser trabalhado por toda a doutrina e que culminou depois com a jurisprudência do Supremo, mas nesse passo a passo, sem deixar de se reconhecer que, num primeiro momento, absolutamente frustrante. Mas depois as coisas desanuviaram e se tornaram mais claras, mais efetivas. E aí veio a regulamentação agora em 2016, e essa regulamentação o que fez? Ela atendeu tudo aquilo que o Supremo alcançou no momento mais evoluído e avançado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aí essa lei, eu acho ela muito interessante, muito boa, porque ela foi quem melhor regulamentou essa matéria de processo coletivo até hoje no Brasil, por incrível que pareça, mandado de injunção, que teve esse histórico
altamente tenebroso e altamente tumultuado, mas terminou sendo regulamentado. A melhor matéria de processo coletivo regulamentado no Brasil foi o mandado de injunção. Com um detalhe, ninguém pensou no mandado de injunção no primeiro momento coletivo, só se pensou no mandado de injunção inicialmente individual. O Supremo é que sinalizou que poderia existir o mandado de injunção coletivo. E poderia existir e estava e está de acordo plenamente com a Constituição Federal. Por quê? Porque ele está num capítulo referente à garantia dos direitos individuais e coletivos. Então, ele pode ser um processo individual e coletivo. Veja aí, visto aí depois de 34 anos, como as coisas ficam claras. Mas aí vocês vejam como precisa de tempo para se amadurecer, para se discutir, debater. É por isso, minha gente, que os assuntos precisam ser muito discutidos, debatidos. Não é numa aulinha dessa que tem algumas informações, alguns dados, que a gente vai ficar sabendo das coisas, tá vendo? Olha aí, o que eu sempre digo, é preciso se repetir, é preciso ter debate. O Supremo levou 20 anos, praticamente 20 anos, para alcançar o auge do que ele alcançou em matéria de efetividade do mandato de injunção. 20 anos no Supremo Tribunal Federal. Estão vendo? Naquele primeiro momento, ele apavorou-se e não se tinha estudo, não se tinha debate suficiente, ele também não aí sim, ele não soube trabalhar. Se existisse doutrina a respeito do mandado de injunção coletiva, se existisse doutrina a respeito da efetividade através de cumprimento de sentença no juízo de origem, ele talvez ali já no primeiro ou segundo momento ele já tivesse tornado efetivo, mas no primeiro momento já tornasse. Não, só veio dizer isso já numa terceira fase. No primeiro e segundo momento ele não soube definir esse caminho. Olha aí, falta de quê? Falta de debate, de visão técnica, científica do Instituto que não era conhecido, não era sabido e não se tinha como realizar aquilo. E o Legislativo recuou, isso é uma grande culpa, o Legislativo recuou, porque no âmbito do Legislativo, aí sim, se ele tivesse procurado regulamentar a matéria, aí não, talvez tivesse encontrado essas formas, esses meios de tornar efetivo o mandado de injunção, mas também não regulamentou a matéria, preocupado com aquela jurisprudência do Supremo e com a falta de conhecimento técnico científico a respeito do assunto. Então, vocês vejam aí como é interessante isso. Agora, vamos ver o texto da lei para vocês verem como é realmente, aí sim, altamente interessante como foi regulamentado. Aí nós temos o artigo 1º, dizendo que esta lei disciplina o processo e julgamento do mandado de injunção, e aí, olha, individual e coletivo, nos termos do inciso 71, artigo 5º da Constituição Federal. Você diz, mas lá no artigo 5º inciso 71 da Constituição, não tem mandado de injunção coletivo, não. Não tem, mas essa matéria está no capítulo referente a direitos e garantias individuais e coletivos. Está vendo? Então, encontra absoluto respaldo da própria Constituição Federal. Não precisa estar no dispositivo legal. Precisa estar dentro de um contexto de constitucionalidade no conjunto da Constituição. Certo? Aí vem o artigo 2º, que repete o inciso 71, o artigo 2º aqui da lei, né? Que repete o inciso 71 do artigo 5º da Constituição, que diz: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bom, aqui o que acrescentou? Aquela história da matéria, isso nós vimos lá na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A matéria ter sido parcialmente regulamentada ou ter alguma coisa de previsão em algum dispositivo legal sobre o assunto, mas de forma incompleta que torna, de certa forma, de difícil ou impossível realização plena do direito. Ou ela é totalmente alheia ao sistema jurídico em relação ao que foi regulamentado. Nada foi regulamentado sobre a matéria. Então, nós temos o que aí? Uma omissão total.
E temos uma omissão parcial, uma falta de regulamentação, se tiver algum dispositivo de alguma lei, se tiver algum diploma legal que tenha tratado do assunto, mas de forma incompleta, que se torna ou de difícil ou impossível efetivação do direito. É exatamente aquilo que eu falei também com relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, certo? E no parágrafo 1 diz que considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Pronto, aqui dá uma ideia do que é insuficiente. Tem alguma coisa sobre esse assunto, tem algum dispositivo de lei, mas isso é insuficiente, incompleto, inviabiliza a efetividade do direito. Pronto, é isso aí, um dado fornecido aqui pelo parágrafo 1 do artigo 2º com relação à regulamentação parcial, certo? Agora, vem o artigo 3º e diz o seguinte: são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidas no artigo 2º e como impetrado o poder, o órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Vejam como é interessante esse artigo 3º. Ele trata de quê? Da legitimidade ativa e da legitimidade passiva. Olha como é interessante. Primeiro, legitimidade ativa, legitimidade passiva. Segundo, minha gente, o mandado de injunção aqui tratado é um mandado de injunção individual, na busca de direitos individuais. Por isso é que aqui estão definidos como legitimados pessoas naturais, pessoas físicas, o cidadão individualmente, pessoas naturais ou jurídicas, aí sim, pessoas jurídicas. Qualquer uma dessas pessoas buscando o quê? Direitos subjetivos dela, ou da pessoa física, quando for a pessoa física autor, é preciso que essa pessoa seja titular do direito subjetivo material que ele quer postular através do mandado de injunção, certo? E, se for pessoa jurídica, também essa pessoa jurídica seja o titular desse direito. Repare que diz, são legitimados para mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades, das prerrogativas referidas no artigo 2º. Ora, quem é titular de um direito? Tem o quê? Um direito o quê? Isso foi dito quando eu comecei a trabalhar, quando a gente começou a trabalhar a questão relativa aos direitos coletivos. A primeira coisa que a gente tem que saber é com relação aos direitos subjetivos. Por isso que eu comecei trabalhando a definição de direito subjetivo, mostrando que era insuficiente, e quando fomos trabalhar a legitimidade, nós tivemos que mostrar aquela evolução da legitimidade. Por que mostrar uma evolução da legitimidade? Porque a legitimidade ordinária se presta à defesa dos direitos do titular do direito material. Olha, é alguém que vai a juízo em nome próprio defender direito próprio, quer dizer, ele tem um direito e ele mesmo é quem vai a juízo, busca esse direito. Isso é o quê? Direito subjetivo. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Está vendo? Isso é o que está definido aí no artigo 3º da Lei 13.300, tá certo? Então, aí que nós temos o quê? Uma legitimidade ordinária, um direito subjetivo, certo? Para ajuizar o mandado de injunção. Esse artigo 3º tem que ser visto sob essa perspectiva. E também já está definido quem são os legitimados passivos. Quem são? Um poder, qualquer um dos poderes, federal, estadual, municipal, ou a autoridade, se o ato é de uma determinada autoridade, de um órgão ou entidade pública, que ele integra, ou aquela que está vinculada, que ele integre o poder, aliás, órgão ou autoridade com atribuição para editar, não, integrar não, com atribuição para editar a norma regulamentadora. Quer dizer, se a norma é do Parlamento Federal, vai ser o Poder Legislativo Federal. Se a norma é do Parlamento Estadual, Assembleia Legislativa. Se é de uma autoridade local, municipal, será se for de uma Câmara Municipal, se for de uma autoridade administrativa competência para editar, regulamentar a matéria, será aquela autoridade que tem atribuição de regulamentar essa matéria.
tá certo? Então, a regulamentação aí é numa expressão bem mais ampla. Regulamentação legislativa e regulamentação administrativa, através de decreto, de portarias, de outros meios de regulamentação, tá certo? Daquela matéria. E, logicamente, com a competência a quem é atribuído esse encargo e qual a autoridade a que é atribuída essa competência. Ok? Então, nós temos aí o artigo 3º com todas essas informações. Aí vem o artigo 4º que indica como deve ser a petição inicial. Ela deve preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, olha lá, o artigo 319, indicará, além do órgão petrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela que está vinculada. Quer dizer, aqui é a mesma coisa que se trabalha com mandado de segurança. O mandado de segurança é impetrado contra quem? A autoridade coatora, que é a mesma coisa aqui, que é o quê? O órgão impetrado ou autoridade impetrada é a autoridade coatora. E a pessoa jurídica que pertence à União, Estado ou município, ou entidade de administração indireta, nesse caso, ela é chamada para integrar o processo, apenas cientificada para integrar. É chamada a autoridade como no polo passivo e para integrar o processo, querendo a entidade a que pertence a essa autoridade administrativa ou esse órgão, tá certo? Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que a instrui serão acompanhados de tantas vias quanto forem impetradas. Aqui o legislador já estava trabalhando com a ideia, olha, em breve os processos são todos eletrônicos, logicamente não precisa dessa história de 2 vias, ou de tantas vias, certo? Já foi dizendo, quando não for transmitido por meio eletrônico. Transmitido por meio eletrônico já se sabe, não precisa de dar essa história dessas vias. Então, a petição inicial, quando for no processo no PJE, que é quase tudo hoje está sendo já, olha aí. Então, logicamente, não precisa dessa história, desse acompanhamento. Agora, quando não for, precisa. Depende da circunstância, ainda muito rara hoje, mas pode ser que aconteça. No parágrafo 2º, quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no original ou em cópia autêntica, será ordenada a pedido do impetrante a exibição do documento no prazo de 10 dias, devendo, nesse caso, ser juntada a cópia segunda via da petição. Bom, isso daqui, minha gente, é claro que é no caso em que a pessoa precise de uma cópia de um documento, de uma repartição, e não conseguiu. Logicamente, pede ao juiz que requisite. E aí já se sabe, requisição, não é? Que aqui o legislador tratou como exibição de documento. Não é? Exibição de documento, que é uma forma também que tem no Código do Processo Civil para trazer determinados documentos em matéria de probatória ao processo. Então, será exibida essa documentação no prazo de 10 dias, está vendo, como está previsto aqui no parágrafo 2º. Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento da notificação, quer dizer, quando notificada a autoridade coatora, aqui vamos chamar assim, como que o tratamento é idêntico ao que é dado ao mandado de segurança, então, ela terá que prestar as informações e, ao mesmo tempo, fornecer os documentos que forem necessários e, logicamente, aqueles que a parte autora tenha requerido como forma de juntar ao processo, tá certo? Se for em outro órgão ou outra entidade, aí se pede a exibição na forma do parágrafo 2º, ok? E no artigo 5º, recebida a petição inicial, será ordenada. Aí a petição inicial, o juiz recebeu a petição inicial, aí será feito o quê? A notificação sobre o conteúdo da petição inicial, devendo ser enviada à segunda via, apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. Então, é o quê? A notificação é a forma de citação nesse processo. É como no mandado de segurança, mesma coisa. Qual é a forma de citação do mandado de segurança? A notificação. E a parte apresenta o quê? Que meio de defesa? Informações. A parte contrária presta informações. Aqui também presta informações. No prazo do mandado de segurança de 10 dias, aqui também é 10 dias. É diferente do Código de Processo Civil, o prazo de resposta aqui. Tá certo?
A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, que eu já falei, nós já falamos aqui, que a pessoa jurídica interessada também é cientificada para que, querendo, possa ingressar no feito. Já havíamos comunicado isso. Então, recebida a petição inicial, são as duas primeiras providências que o juiz deve tomar. A petição inicial será, desde logo, indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Aí é preciso ter os requisitos da petição inicial, quando ela for absolutamente inepta, quando ela for absolutamente improcedente, porque a matéria não é de regulamentação que se cuida, então não é um mandado de injunção, a matéria é manifestamente incabível porque já foi regulamentada, então depende do caso concreto para se verificar se é caso mesmo de um mandado de injunção ou não, que ele pode ser manifestamente incabível ou manifestamente improcedente, tá certo? E da decisão de relator, se for no tribunal, quem deferir a petição inicial caberá agravo, essa é uma agravo interna, em 5 dias, para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. Esse agravo interno de 5 dias é preciso ter cuidado, porque no Código de Processo Civil, um agravo interno é 15 dias, aqui é 5 dias, cuidado. Tem esses detalhezinhos, isso num concurso tira a gente de tempo, viu? Fim do prazo para apresentação das informações, será ouvido o Ministério Público, que opinará em 10 dias, após o que, com ou sem parecer, os autos serão concluídos para decisão. Aí, com as informações ou sem informações, o Ministério Público é ouvido, com o parecer, ele tem um prazo de 10 dias para dar parecer, se não der parecer, pronto, o processo de qualquer jeito, com o parecer ou sem o parecer, ele será concluído para a decisão. No órgão colegiado, no tribunal, logicamente, para ser levado ao órgão colegiado competente para o julgamento. Aí, no artigo 8º, reconhecido o estado de mora legislativa, o estado de mora é o quê? A omissão legislativa será deferida à injunção para. E aqui vem a efetividade da decisão. Aqui nós estamos com a decisão. Para que é a decisão? Primeiro, reconhecer o estado de mora. O estado de mora é o quê, professor? O estado de mora é a omissão da regulamentação daquela matéria. Foi reconhecido. Realmente, trata o caso de cabimento do mandado de injunção, porque a matéria não foi regulamentada. Fulano de tal tem esse direito, o autor, o impetrante, o postulante tem esse direito, certo? Da forma definida no artigo 2º da lei, e se reconhecer que esse direito, até o momento, não foi regulamentado. Não existe norma regulamentadora dele, certo? Ou ele foi regulamentado em parte de forma tal que torna-se de difícil ou impossível realização plena do direito, dependendo da circunstância. E no segundo, aí sim, olha, o inciso 2 do artigo 8º, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos. Bom, eu estou reconhecendo esse direito, agora como é que ele vai se dar? Esse aqui é o detalhe. Quem é que vai definir isso? Não tem lei regulamentando. Quem vai definir é a decisão judicial, tá vendo? Ela vai definir as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, que é aquilo que está no artigo 2º, o objeto do mandado de injunção. O objeto do mandado de injunção está no artigo 2º. Ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação. Olha, se puder já definir esse direito, tudo bem. Se não puder definir o direito e já assegurar ali, aí será o quê? Fixar as condições do exercício desse direito, e aí o interessado não vai executar o mandado de injunção, ele vai promover uma ação própria visando a exercê-los. A ação própria aí significa cumprimento da sentença. Ele vai cumprir essa sentença, essa decisão do mandado de injunção, aonde? No juízo competente onde se encontrar, tá vendo? Caso não seja suprida a moral relativa no prazo determinado. Então, ele dá um prazo. Vou dar 30 dias para regulamentar. Não foi regulamentado a matéria. Pronto, agora você já pode requerer o cumprimento dessa decisão lá no juízo competente. Estão vendo aqui o que o legislador fez em relação à efetividade, aquilo que em um determinado momento o Supremo alcançou. Mas não é para ser decidido isso, executado isso lá no Supremo Tribunal Federal ou no tribunal onde tiver havido a discussão da matéria. Isso é para ser executado e discutido a questão do cumprimento num juízo competente, promover a ação visando a exercê-la. Onde é que eu promover essa ação visando a exercê-la? Lá no juízo, onde eu teria prejuizado uma ação se a matéria tivesse regulamentada. Não está. Eu entrei com mandado de injunção, agora eu vou executar esse mandado de injunção
lá perante esse juízo. Tá certo? Olha aí. E no parágrafo 1, será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Vamos dizer que tem sido ajuizado 2, 3 mandados de segurança, mandado de injunção sobre a matéria, o Supremo ou o tribunal que seja competente para a matéria, aqui vai ser 90% dos casos, o Supremo Tribunal Federal a competência. Vamos dizer que foi um primeiro, ele deu um prazo, não cumpriu, aí veio a segunda providência. Aí um segundo, o Supremo já não vai dar mais esse prazo. Ele vai o quê? Determinar já essas providências do inciso 2, para tornar efetivo. Olha, aí aqui torna efetivo. Você veja, um inciso aqui é que torna efetiva a decisão, que faz o quê? Com que a decisão seja executada no juízo competente. Olha aí. Tá certo? Fixa os parâmetros gerais, algumas condições de como é que aquele direito deve ser usufruído, e aí o que ficar definido vai ser executado lá num juízo competente. Tá certo? E aí vem o artigo 9º e diz: a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeito até o advento da norma regulamentadora. Bom, como nós estamos trabalhando com mandado de injunção individual, preste atenção aqui. Num primeiro momento, essa decisão só faz coisa julgada ou produzirá efeito após o trânsito ser julgado somente com relação às partes. Olha aí, tá vendo? Porque nós estamos até aqui trabalhando de mandado de injunção individual, tá certo? Mas aí vem o parágrafo 1º e diz o seguinte: poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, mesmo proferida no mandado de injunção individual, olha o detalhe, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Aí, com isso, transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. O indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da... Bom, esse parágrafo 3º não tem nada a ver agora. Né? O parágrafo 1º e 2º desse artigo 9º. A cabeça do artigo diz, olha, nós estamos trabalhando com mandado de injunção individual. Com mandado de injunção individual, num primeiro momento, a decisão só faz coisa julgada como a gente... Essa é uma expressão que se utiliza comumente. A minha expressão é outra. Só será estendido os efeitos da coisa julgada além das partes, após o trânsito em julgado, e se for autorizado por lei. Aí aqui o legislador está autorizando. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes, olha aí, a decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. O que é isso? Bom, olha, é um direito regulamentado, é um direito que não foi regulamentado agora e que alcança várias pessoas. Então, isso é bom que tenha sido discutido no mandado de injunção, tenha previsto, e, logicamente, o tribunal, quando tiver trabalhado, tem isso. Aí diz, olha, neste caso, como vai ter outras pessoas que vão querer vir ao mandado de injunção, vamos fazer o seguinte, vamos conferir eficácia dessa decisão erga omnes, ou outra partes, olha, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Está vendo? Para isso, basta que, nessa situação, basta que, após transitada em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Olha, senhor relator, você fica autorizado, se por acaso vier mais alguém, tiver mais outras situações dessa natureza, você estende os efeitos dessa decisão aos outras pessoas que tenham que tenham idêntico direito, para não precisar de ajuizar mais um mandado de injunção. Está vendo? O legislador acompanhou tudo aquilo, regulamentou, pôs no texto da lei, tudo aquilo que eu falei no início da aula de hoje, quanto à evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Vocês estão vendo aí que coisa interessante? Reproduziu aquilo que eu pontuei, certo? De forma que bem esclarecedora, de forma bem explicativa,
sobre a situação do que a jurisprudência tinha definido no Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, olha, isso, o mandado de injunção individual, estão trabalhando até agora, mandado de injunção individual. Chama atenção para esse aspecto. No parágrafo 3º diz o seguinte: se o mandado de injunção for indeferido por insuficiência de prova, ele pode ser renovado desde que fundado em outros elementos probatórios. Aqui nós estamos com um mandado de injunção individual, mas o legislador dizendo expressamente, como diz o processo coletivo lá no artigo 103 do Código do Consumidor, por exemplo, que no mandado de injunção também, mesmo sendo individual, se ele for indeferido por falta de prova, não vai fazer coisa julgada material, só faz coisa julgada formal. É o que está explicando esse parágrafo 3º, mesmo no mandado de injunção individual. Esse ponto é muito importante. Mandado de injunção individual, o indeferimento dele por falta de prova leva a formar coisa julgada material ou formal, só leva a figurar uma coisa julgada formal, não faz coisa julgada material, mesmo sendo mandado de injunção individual. Esse ponto é muito interessante, esse parágrafo 3º do artigo 9º, ok? Bom, artigo 10. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. A ação de revisão observará no que couber o procedimento estabelecido nesta lei. Bom, esse artigo 10, minha gente, eu resumo aqui com a explicação de um assunto que vocês já conhecem, que é a revisão de alimentos, por exemplo. Vocês não sabem que tem ação de revisão de alimentos? Com certeza o professor do direito de família, o professor de processo, falou da ação de revisão de alimentos, mas o professor de processo ele deve ter falado de processo mesmo individual, deve ter falado da coisa julgada nas ações de trato sucessivo ou nas ações de relações jurídicas continuadas. São essas expressões que se utilizam. O que são relações jurídicas continuadas? São aquelas relações jurídicas que você cumpre mensalmente e mesmo havendo uma coisa julgada, a coisa julgada deve se perdurar da forma como ficou definido e dali por diante aquilo que não foi definido no curso da ação, mas mesmo depois da ação, continua você pagar aquela prestação. Agora, da forma como ficou definido no processo. São prestações para o futuro que obedecem ao que restou definido numa sentença que é proferida hoje. E as prestações vão ser daqui por diante. Embora já tenha se definido as passadas e as presentes, certo? E tem as futuras. Isso é a relação jurídica continuada, ou de trato sucessivo, a prestação de trato sucessivo. Questão de pagamento de aluguel é uma. A ação de alimentos, em direito de alimentos, é outra, em direito civil. E vocês reparem que para essas duas espécies de relações jurídicas, tanto para matéria de locação de aluguel, há ação de revisão de aluguel, como a ação de revisão de prestação alimentícia. Pois bem, como aqui também é uma prestação continuada, o que o legislador trabalhou? Com uma possibilidade de uma ação de revisão. Quando há o quê? Quando há modificação das circunstâncias de fato ou de direito, certo? E circunstâncias de fato são essas. Olha, foi fixado um valor, mas a moeda se desvalorizou tanto, vamos admitir assim, que é preciso um reajuste. Ou a matéria já foi regulamentada de lei, a matéria foi regulamentada, e agora? Como é que eu faço? Vamos entrar com uma ação de revisão de alimentos, uma ação de revisão da coisa julgada para poder redefinir como é que vai ser as coisas agora daqui por diante. Então, são essas situações que podem ocorrer aí na forma do artigo 10, tá certo? Bom, artigo 11. A norma regulamentadora, quando vier, uma norma regulamentadora, tá vendo? Tá vendo? Superveniente, quer dizer, depois do trânsito em julgado, depois do mandado de injunção já se tornar até efetivo, depois até de executado,
produzirá efeito ex nunc, ou seja, a norma regulamentadora, ela dali por diante passa a regulamentar a sua matéria, mesmo que já tenha uma coisa julgada. Você não vai se submeter à coisa julgada no dia que for regulamentada aquela matéria. Em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável, certo? A norma regulamentadora superveniente produzirá efeito ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Quer dizer, se ela for mais favorável à norma editada, além de ter o efeito ex nunc, dali por diante você vai receber ele, e se ele for melhor do que o outro, aí você ainda pode até requerer algo com relação ao passado, tá vendo? Que ela sendo mais favorável, não vai ser só aquela que vai ser que ficou definido. Você ainda tem direito às vantagens do tempo que você recebeu sem aquela vantagem da norma. Agora, parágrafo 1 do artigo 11. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora foi editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução do mérito. Se no curso da demanda do mandado de injunção a matéria for regulamentada, pronto, o mandado de injunção perde o seu efeito, perde o objeto, não há mais, logicamente, interesse de agir e, consequentemente, será extinto. É isso que dita o parágrafo 1 do artigo 11. Então, veja aí que a matéria praticamente está toda regulamentada no mandado de injunção, desde o tipo de processo, o procedimento desse processo, a decisão judicial, os efeitos dessa decisão, como ela é executada, como ela é cumprida, tudo isso, a matéria sendo regulamentada posteriormente, como é que vai ser trabalhado, tudo isso está tratado na regulamentação aí, tá certo? Que vai do artigo 1º ao artigo 11, mandado de injunção individual. Com um detalhe, mandado de injunção individual, mesmo sendo mandado de injunção individual, o julgamento do processo pode reconhecer determinadas condições, manda o juiz executar e ainda pode o relator do processo determinar que se estenda os efeitos dessa decisão aos outros beneficiados de igual e idêntica situação. Olha aí como é interessante, mesmo mandado de injunção individual, ok? Agora vem o artigo 12, minha gente, e diz o quê? O mandado de injunção coletivo pode ser promovido. Pronto, olha. Aí veio o artigo 12 e criou o mandado de injunção coletivo. Mas indicou o mandado de injunção coletivo, apontou o mandado de injunção coletivo, indicando primeiro o quê? A questão dos legitimados, que é muito importante, a questão dos legitimados no processo coletivo. Aí quem é o Ministério Público, o partido político, as organizações sindicais, entidade de classe, e a Defensoria Pública. São Ministério Público, quando a tutela requerida foi especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, o regime democrático ou dos interesses sociais individuais indisponíveis. E ainda especifica quando é que o Ministério Público tem que agir. E o partido político, com representação no Congresso, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Bom, para seus integrantes, quem são integrantes do partido político? Aqueles que são filiados ao partido político, tá certo? Ou ou direitos relacionados com a finalidade partidária. Aqueles direitos que o partido político se propõe a defendê-los. Isso está onde, professor? No estatuto daquele partido político. A lei dos partidos políticos prevê de uma forma genérica o que os partidos podem ter como objeto, e os partidos, logicamente, escolhem aqueles objetos dos seus objetivos, tá certo? E aí, exatamente por isso é que vem o... deixa eu ver aqui. Por isso, eu pensava que tinha caído aqui, mas não caiu não. É por isso que o partido político tem legitimidade para esses dois fins: assegurar o exercício de direito, liberdade e prerrogativa de seus integrantes e aqueles relacionados à finalidade partidária que você vai definir de acordo com o estatuto do partido político, ok? Por organização sindical. Então, o sindicato é também legitimado. A entidade de classe, outro legitimado. E a associação. Legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor
da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos. E desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanta autorização especial. Aqui pode ser uma associação de seus filiados e uma associação na defesa de direitos difusos. Quando? Dependendo do estatuto, olha aí. Na forma de seus estatutos, e desde que pertinente às suas finalidades. A finalidade dos estatutos pode ser na defesa do direito de seus associados, pode ser na defesa de direitos difusos. E, nesse caso, é dispensado para tanta autorização especial. Aquela autorização prevista na Constituição não precisa de ser dada, não precisa de ser concedida. A mesma coisa que tem com relação às associações em matéria do consumidor. Estão vendo aí? A Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Aqui, inciso 74 diz respeito ao papel da Defensoria Pública. Então, aqui ele dá legitimidade à Defensoria Pública, mas não é para todo e qualquer mandado de injunção. É mandado de injunção que diga de respeito à defesa de direitos individuais ou coletivos de necessitados, ou na defesa de promoção de direitos humanos. É preciso que seja definido esses objetos. Não é qualquer. Vocês estão vendo aí que essas legitimidades que são dadas, elas dizem respeito sempre à questão da pertinência temática. O que é pertinência temática? É aquilo que você pode ser legitimado, só pode ser legitimado para a defesa de determinados direitos. Então, nós temos, o Supremo foi quem criou essa expressão, e o legislador, na medida que vem regulamentando matéria depois que o Supremo criou isso, ele vem trabalhando com essa linguagem. A pertinência temática é uma limitação de legitimidade que foi primeiro previsto pela Constituição, aliás, pela Constituição não, pela jurisprudência do Supremo, e depois isso foi sendo posto e vem sendo posto nas leis que diz respeito à questão de legitimidade, principalmente do processo coletivo. Um exemplo de pertinência temática que o Supremo criou, professor. Pronto. Por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, que o mandato do artigo 103, quando ela é ajuizada por uma associação de âmbito nacional, olha, se a associação não tiver associada em todos os estados da federação, ela não é considerada como uma associação de âmbito nacional. E outra coisa, ela só pode ser na defesa de seus associados, não pode ser na defesa de um direito qualquer, de quem quer que seja, não. Ela tem que ser de âmbito nacional, tem que pertencer a todos os estados, e ainda assim, só na defesa de seus associados. Ela não, qualquer associação, uma associação qualquer, não pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade qualquer. Não. Ela só pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade na defesa de direito de seus associados. Se aquele direito tiver pertinência, se tiver alguma relação em benefício, em favor de seus associados. Certo? Isso é o que diz respeito às associações na defesa do direito de seus associados. Logicamente que isso também tem pertinência temática naquilo que diz respeito a uma associação na defesa de direitos difusos. Não há defesa de direitos difusos daquele objeto que aquela associação defende. A associação na defesa do patrimônio histórico do Rio Grande do Norte não pode ajuizar uma ação coletiva na defesa do patrimônio histórico da Paraíba, um exemplo aqui, certo? Então, essas coisas todas é preciso ter cuidado. E a pertinência temática ela está limitada tanto no âmbito de alguma legislação que regulamenta a matéria, como no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, essas situações são importantes. Então, aqui nós temos, com relação ao legitimado, sempre a questão da visão da pertinência temática, que é a limitação de objeto e a limitação do âmbito de atuação dessa legitimidade. Ok? Bom, no parágrafo 1 desse artigo 2, diz que os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas
ou determinada por grupo, classe ou categoria. Ora, se nós temos alcance uma coletividade indeterminada, nós temos o que aí? Direitos o quê? Uma coletividade indeterminada, direitos o quê? Direitos difusos. E uma coletividade determinada por grupo, categoria ou classe. Direitos coletivos, estrito senso. E os direitos individuais homogêneos, professor, não ficaram protegidos, não precisa de ter um mandado de injunção coletivo na defesa de direitos individuais homogêneos, porque o mandado de injunção, mesmo individual, ele pode ser estendido seus efeitos a outras pessoas. Então, quem é que ajuiza um mandado de injunção na defesa de direitos que pertencem a várias pessoas, que poderia ser configurado como direitos individuais homogêneos? A própria pessoa. Ou seja, é como se o legislador do mandado de injunção tivesse dado legitimidade para um processo coletivo do mandado de injunção ao cidadão, ao titular do direito material. Mas não foi isso que o legislador fez. O legislador indica que você vai buscar o seu direito só. Não é como aquela legitimidade da teoria da representação adequada do sistema americano. Você vai lá no sistema americano, você vai para defender o seu direito e representar os demais. Não é assim. Você vai só para defender o seu direito. Agora, depois do trânsito em julgado, se o relator do processo achar conveniente, necessário, adequado, ele pode estender os efeitos desta decisão a outros titulares de direito material de idêntica situação. Prestem atenção a esse detalhe que é bem diferente, ok? No Brasil pode existir mandado de injunção na defesa de direitos coletivos? Não. Por cidadão, como legitimado cidadão? Não. No Brasil pode existir mandado de injunção na defesa de direitos individuais, só pode o cidadão buscar seu direito individual. Agora, após o trânsito em julgado dessa decisão, é possível o relator estender esses efeitos. Eu não já ajuizo o mandado de injunção visando isso, certo? Ou visando defender o meu direito e dos outros. Não é isso. Não é abraçar a teoria da representação adequada. Agora, você pode criar e dizer, mas de forma indireta termina sendo. De forma indireta, mas é uma forma indireta bem complexa, porque se o direito não estender a outros, se for um direito de falta regulamentar uma matéria que você é quem é o beneficiado direto só. Então, não tem esse efeito. Aí, o mandado de injunção é individual. E só vai se estender a você. Tanto é que a lei diz que os efeitos da sentença, após o trânsito ser julgado, é só com relação às partes às quais participaram do processo. Agora, o relator poderá estender esses efeitos. Então, é uma coisa que pode ser alcançada após o trânsito em julgado do mandado de injunção individual. Ao final, você pode dizer, ao final, professor, termina sendo igual lá, certo? Ao final, pode ser que seja desse jeito, com relação a esses efeitos. Agora, no início, você não vai ajuizar com aqueles requisitos de legitimidade. Esse é o detalhe, ok? Pode ser que no final alcance o mesmo objetivo. Isso daí é possível. Mas uma coisa é alcançar o objetivo pelos efeitos, outra coisa é eu já buscar o remédio, já sabendo quais são os efeitos, ou eu já tendo que trabalhar esses efeitos desde o início. Não é assim. Tá certo? Bom, no artigo 13 diz que no mandado de injunção coletiva, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade. Aí, olha, integrante da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria, são direitos, logicamente, aí, difusos e coletivos em estrito senso, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º, que são aqueles direitos individuais, sem prejuízo de um mandado de injunção individual, que pode ser estendido após o trânsito em julgado com relação aos demais. Tá vendo? Aí está atendido aquilo que pudesse dizer respeito aos direitos individuais homogêneos, tá certo? Então, o artigo 13 termina explicitando bem direitinho isso que eu falei.
E no parágrafo 1 diz que o mandado de injunção coletiva não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante, que não requeria desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Bom, aqui, minha gente, é aquele artigo 104 do Código do Consumidor, apenas aqui com um detalhe. Lá você pede suspensão dos processos para ser beneficiado com a coisa julgada coletiva. Aqui, se tiver um mandado de injunção individual e um mandado de injunção coletiva, para você se beneficiar do coletivo, é preciso que você desista do seu individualmente. Essa é a diferença aqui, que é interessante. Mas o restante é tudo que eu disse a respeito do artigo 104, está aqui nesse artigo 13, ok? Bom, aí em seguida vem o artigo 14. Aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança, disciplinado na Lei 2016 de 2009, no Código de Processo Civil, instituído pela Lei 5.869 de 73 e pela Lei 3.105. Aqui é o seguinte, é porque quando essa lei foi editada, estava entrando em vigor, ou na iminência de entrar em vigor, o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016. Aí ele fez referência, o legislador fez referência aos dois códigos, porque eventualmente podia existir, e pode até existir mandado de segurança, mandado de injunção, ainda impetrado na época do Código de Processo de 73, e, logicamente, algumas normas subsidiárias de algum disciplinamento da matéria, ou como tiver sido andado o processo, de acordo com o Código de Processo Civil revogado. E já o novo, se for um mandado de injunção, logicamente ajuizado posteriormente ao ajuizamento, aos efeitos, como é a vigência do novo Código de Processo Civil. Então, vocês vejam aí esses detalhes que são todos muito importantes, muito interessantes, para a gente trabalhar, para vocês entenderem esses assuntos, esses temas. Vejam o detalhe aqui. Preste atenção. Nesta lei, nós temos um mandado de injunção, nesta lei regulamentado, do mandado de injunção individual, e temos um mandado de injunção coletivo. Do artigo 1º ao artigo 11, o legislador trabalhou com mandado de injunção individual, certo? Com o procedimento de mandado de injunção, os efeitos da decisão, como é cumprida, tudo. Aí vem depois o mandado de injunção coletiva a partir do artigo 12, que vai até o artigo 14, 15, aqui, que entra em vigor a data de sua publicação, essa lei, só tem 15 artigos. E nesse artigo 12, que são apenas 4 artigos, né? 3 artigos praticamente, só que cuidam do mandado de injunção coletivo, aí você diz, mas aí não tem como é a forma de cumprimento da sentença, não precisa, porque isso já está regulamentado aqui na primeira parte. A questão de como é o cumprimento da sentença está regulamentado no artigo 8º. A questão da extensão dos efeitos de uma decisão proferida no mandado de injunção individual está regulamentado no artigo 9º. Então, tudo está perfeitamente harmônico, perfeitamente regulamentado e previsto. E vejam aí a riqueza desse texto legal, que é exatamente trazer o mandado de injunção individual e coletivo regulamentado, ter regulamentado uma matéria exatamente de acordo com a evolução que a gente viu da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que num primeiro momento foi vergonhosa, foi decepcionante, foi uma lástima, e depois alcançou um patamar que deu oportunidade ao legislador em regulamentar a matéria de uma forma tão harmoniosa, perfeita, e alcançando todos aqueles objetivos e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal havia já indicado para ser regulamentado. Vejam que coisa interessante. E aí, minha gente, o detalhe maior é que você, através do mandado de injunção, você veja, a partir de um cidadão, e até esses legitimados extraordinários, agora, se sabendo do mandado de injunção, tendo esse caminho,
a hipótese da ação direta de inconstitucionalidade por omissão se tornou um caminho, mas não é mais, não precisa mais ser buscado, nem utilizado, né? Por quê? Porque o mandado de injunção resolve o problema, sob todos os aspectos que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão não resolve, né? Resolve o problema da efetividade, resolve o problema da execução, resolve o problema dos efeitos da decisão, como perdura, como deve existir, se vier a ser regulamentada a matéria, como é que vai ser? Vai ser de acordo com o que dita a regulamentação. 2 pontos importantes sobre essa questão de se tratar de mandado de injunção quando o objeto disser respeito à prestação continuada ou de trato sucessivo. Não esqueça essas expressões, esse caminho e essa ideia. Num primeiro momento, como uma vez vindo a ser regulamentada a matéria, aquela coisa julgada desaparece, certo? A coisa julgada desaparece. Ou seja, a coisa julgada no mandado de injunção, individual ou coletivo, ela só perdura até o dia em que a matéria for regulamentada por lei. Que matéria, professor? A matéria é objeto do mandado de injunção. Aquele direito material que eu postulo, que está previsto no inciso 71 da Constituição Federal. No dia que for julgado meu mandado de injunção e não tiver sido regulamentada a matéria, pronto, eu estou assegurado o meu direito e o exercício dele efetivo. Tá certo? Agora, um mês depois, 60 dias, quanto tempo foi logo depois que foi julgado o mandado de injunção? A matéria foi regulamentada, professor. E agora? Agora vai ser de acordo com o que foi regulamentado. Desaparece a coisa julgada. A regulamentação da matéria torna-se a decisão e a coisa julgada subsumida nessa regulamentação. Ela desaparece porque ela se subsume na regulamentação. Bom, professor, e quando e perdurando essa coisa julgada muito tempo, mas foi fixado um critério, uma forma que hoje não representa mais nada daquilo que eu obtive. Aí você pode entrar com ação de revisão da matéria. Agora, pode entrar com ação de revisão tanto o impetrante que buscou e obteve o direito através do mandado de injunção, como o impetrado para dizer que a matéria ou foi regulamentada, ou ele tem, no lugar daquele direito, foi criado um outro que é muito mais vantajoso, sei lá, para fazer algo que diga respeito que o objeto daquele mandado de injunção agora pode ser alterado por força de uma ação de revisão da matéria. Então, são 2 pontos aí muito interessantes. Por se tratar sempre de matéria que diga respeito a prestações de trato sucessivo ou de prestação continuada. Possibilidade de desaparecer a coisa julgada quando a matéria for regulamentada. 1. 2, possibilidade de revisão da matéria quando houver alteração da situação fática ou de direito. Pronto. Através de quê, professor? Nesse segundo caso, da ação de revisão do mandado de injunção. Ok, minha gente? Então, olha, muito interessante, muito, e enriquece bastante o processo coletivo, aquilo que eu falei no início também, né? Porque trouxe um mandado de injunção individual e cujos efeitos da decisão pode se transformar numa forma de se utilizar como se mandado de injunção coletivo fosse, e trouxe um mandado de injunção coletivo. Por isso que eu dou os dois, o individual, que em princípio não era nem para dar, mas só o coletivo. Mas em razão dessa conexão, em razão da questão procedimental, da questão dos efeitos da sentença, está regulamentado no mandado de injunção individual, eu tenho que trabalhar
com os dois instrumentos aí, tá certo, minha gente? Muito enriquecedora, muito boa matéria e completa aquele raciocínio que a gente tem de dúvida, completa um raciocínio e tira qualquer dúvida a respeito da questão de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mandado de injunção, dois institutos tendo o mesmo objetivo, para que serve, aí um serve, outro não serve, outro serve, e assim por diante. Aquela confusão que se poderia ter antes, ela é perfeitamente esclarecida ao final das duas, ao final da análise dos dois instrumentos processuais. Tá certo, minha gente? Muito bem, da agora por diante, nós vamos tratar do mandado de segurança coletivo, tá certo? E da ação de responsabilidade das empresas. Vamos tratar na próxima aula do mandado de segurança coletivo só, certo? E depois nós vamos tratar da ação de responsabilidade das empresas contra atos ilícitos do poder público, para dar fazer uma simetria ou uma contraposição à ação de improbidade administrativa através dessa ação da responsabilidade da pessoa jurídica, certo? E completar com o mandado de segurança coletivo exatamente esses instrumentos que em algumas faculdades são dados como instrumentos processuais coletivos, instrumentos processuais constitucionais, mandado de segurança, mandado de injunção, ação civil pública, ação popular. Essas ações são tratadas em outras faculdades com outra denominação, não é processo constitucional e não é também nessa forma que a gente vê aqui, dentro dessa visão de uma teoria que a gente trabalha, dentro de uma visão que a gente tem daquela primeira parte da teoria, a gente trabalha todos os instrumentos processuais dessas ações, sabendo o que está tratando cada um desses instrumentos. No que diz respeito à questão da legitimidade, no que diz respeito à questão do objeto quanto aos direitos e no que diz respeito à questão da forma, não é? E principalmente dos efeitos da sentença após o trânsito em julgado, são coisas assim muito importantes que a gente, quando tem essa visão daquela parte da teoria, a gente vê as coisas com certa facilidade. Se a gente não tiver aquela visão, minha gente, a gente fica como tendo uma visão estanque de cada um desses processos e sem uma compreensão do processo coletivo como um todo e dessas ações e desses instrumentos processuais como um todo. Só para citar um exemplo, nós vimos aqui a ação nos controles de constitucionalidade, vimos a questão relativa à ação direta de constitucionalidade por ato comissivo, a ação por omissão, mandado de injunção, que não é de controle de constitucionalidade, mas atende de forma indireta aquilo que não é obtido pelo controle de constitucionalidade, né? Mas eu queria dar uma informação a vocês, principalmente da ação de cumprimento, da ação de arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Esse assunto, como ele era pobre, ele é pobre. Como eu falei para vocês que praticamente não se sabia nada desses dois assuntos. Sobre mandado de injunção, sobre ação direta de inconstitucionalidade por omissão e sobre ação de arguição desse cumprimento de preceitos fundamentais. Esses instrumentos processuais não se sabia nada. Então, quando eu comecei a ensinar essa matéria, foi interessante. Uma determinada turma, um grupo de estudantes, 2 ou 3 estudantes, eram como estagiário da Advocacia da União, aqui em Natal. De uma das advocacias da União aí, que são tantas advocacias da União aí, que eu nem entendo mais hoje como é que elas são divididas. Bom, aí, na época, isso tem mais de 10, 15 anos, na época, Gilmar Mendes, eu acho que ainda não era, eu acho que ele era ainda procurador da República, advogado da União, e houve uma ação de descumprimento de preceito fundamental lá na Advocacia Geral da União de outro estado, lá em Brasília, e ele precisava responder. Não em Brasília, ele precisava responder. O que ele fez? Como o assunto era muito, enviou para cada procuradoria da Advocacia Geral da União nos estados, para cada sede, o material para que as procuradorias oferecessem resposta para aquela ação de descumprimento de preceito fundamental. Por que ele fez isso?
porque na época ninguém sabia, ele queria que as pessoas, ele queria que essa Advocacia Geral da União tivesse já contato com a matéria. Isso era a primeira. Segundo, ele queria obter subsídio para fazer a defesa. O que aconteceu? O Rio Grande do Norte foi o único material aproveitado. E aí ele perguntou na época, ele não era nem ministro do Supremo, isso tem mais de 15 anos já. Aí perguntou na época o que era onde foi que tirou aquele material? Aí a Advocacia Geral da União disse, olha, nós temos aqui um grupo de estagiários que ensina na universidade, ou que estuda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e tem uma matéria lá que é dada esse assunto. E na época, primeiro aqueles dois tipos de arguição desse cumprimento de preceito fundamental, o autônomo, incidental, tal. E os alunos fizeram um estudo completo e ele ficou impressionado que mandou perguntar. Aí mandou, depois que foi a resposta, ele mandou uma mensagem de parabéns para os alunos e de parabéns para esse professor, que ele não sabia quem era, logicamente, porque os alunos tinham captado com muita precisão exatamente a compreensão do Instituto da Arguição do Descumprimento do Preceito Fundamental, e foi o único material aproveitável de todas as procuradorias da União nos Estados Federados. Estão vendo aí as coisas como são? Estão vendo aí? Pois é, foi o Rio Grande do Norte quem foi eleito como tendo fornecido melhor material para a defesa que ele ia utilizar, porque foram os únicos que compreenderam alguma coisa que existia naquele momento histórico sobre o Instituto. Estão vendo? Aquilo. A gente não estuda só para a questão da prova, viu, minha gente? Mais uma vez, eu volto a repetir esse chavão. A gente estuda porque vai precisar, em algum momento histórico da nossa vida, de se saber disso e de se ter uma compreensão completa, uma visão completa do sistema jurídico e da ordem jurídica. É preciso que a gente saiba e conheça a ordem jurídica. Quantas vezes eu não invoco outro instrumento processual, outra norma jurídica, seja da Constituição ou de lei ou de outro assunto, que tenha conexão, que tenha um liame para poder a gente entender melhor aquilo. A mesma coisa com relação ao mandado de injunção aqui. Entendeu? Mandado de injunção, isso não é utilizado na hora, não é. E quantas formas eu não vou tirar do mandado de injunção, quanta coisa eu não vou tirar do mandado de injunção para entender outras coisas em outros processos coletivos. Porque, não, na ordem jurídica nós já temos aqui, tem a lei do mandado de injunção que trata disso. Então, isso é possível aplicar de forma subsidiária aqui, não encontra contrariedade na ordem jurídica, não encontra divergência, impossibilidade. Não, tem aqui no mandado de injunção, nós temos já material regulamentado sobre isso. Está vendo? São essas coisas todas que a gente precisa saber e compreender o sistema para poder ter uma visão mínima, certo? Do micro, a visão macro e a visão micro, aquilo que eu falo sempre, ok? Olha, o grande aviso, na próxima quinta e na próxima sexta nós teremos aula presencial, pelo amor de Deus. Todo mundo, eu acho que já está com saudade, não é possível que não vá todo mundo para a aula. Quinta-feira, a turma da quinta-feira à noite e a turma da sexta de manhã, se Deus quiser, nós vamos ter aula presencial, ok, minha gente? Acredito que vai ser sexta e segunda também vamos ter aula presencial, ok? Então, hoje ficamos por aqui, porque terminamos aqui esse assunto e fechamos aqui um ciclo a respeito do controle de constitucionalidade, para poder a gente ver outros institutos aí que são muito importantes dentro desse sistema, para a gente poder compreender o sistema. E depois vou fazer um indicativo para vocês, dentro desse sistema que a gente está vendo, trabalhar exatamente a questão relativa ao que se chama do chamado processo hoje moderno, processo coletivo sancionatório, processo administrativo sancionatório, a nova visão do processo sancionatório cível, isso daí é uma coisa, e o chamado processo estrutural, estruturante, tá certo? Onde é que estão esses dois processos?
Vocês ouviram falar em processo estruturante? Ah, mas não tem essa matéria da universidade. Nós estamos terminando de dar o processo estruturante, estamos terminando de dar o processo sancionatório, certo? É uma questão apenas de um novo modelo, de um novo formato que a gente extrai do sistema. E qual é o sistema que contém o processo estruturante e o processo civil sancionatório? É esse nosso, aqui, do processo coletivo. Eu quero, no final, fazer um fechamento com essa ideia para vocês não ficarem procurando um processo estruturante dentro da ordem jurídica. Nós estamos vendo dentro da ordem jurídica, só que eu tenho que trabalhar para vocês, primeiro, dando essa visão de um processo coletivo, porque essa nova visão que tem hoje é tirada e extraída desse sistema que nós estamos trabalhando. Tá certo? Tudo isso é coisa que enriquece conhecimento e uma visão sistêmica de todo o ordenamento jurídico em matéria de processo para vocês não estarem aí depois entregues baratas. Não, pode até vocês querendo ficar, mas não diga que não foi falado, que foi. Tá certo? Tá bom? Então, até quinta e sexta-feira, se Deus quiser. E, pelo amor de Deus, avisa aí aos colegas da manhã e da noite que a aula de hoje é essa, tanto para amanhã como para a noite, que eles podem assistir, está gravada, vai ficar à disposição de vocês, tanto serve para estudar antes, como serve para estudar depois, e, logicamente, depois aí, eu digo, agora da aula, porque de 98 alunos, teve 29, 30 alunos aqui presentes. Professor, Aí vai... só uma dúvida. Diga aí, mestre. A aula presencial já é nessa sexta, correto? Já é quinta-feira para a turma da noite. E sexta de manhã para a gente. A turma da manhã vai ter aula presencial na sexta de manhã, certo? Certo, eu vou avisar no Eu apenas estou avisando aqui as duas turmas, porque essa aula está se prestando às duas turmas, tá certo? Tranquilo. Mas a sua aula, fique despreocupada, é na sexta de manhã mesmo. Tá bom? A turma da manhã temos aula na sexta de manhã, a turma da noite temos aula na quinta-feira à noite, ok? Um abraço. Ok, professor, obrigado. Até quinta. Bom final de semana, bom jogo, sei lá, que ganhe, melhor do que o anterior, mas já foi bom demais, mas que seja assim, tá certo? Sempre melhor. Um abração, felicidade até quinta e sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, professor, bom dia. Tá bom.